eu disputei a eleição para Procurador-Geral de Justiça 4 vezes. As 2 primeiras, eu obtive os votos para entrar na lista tríplice, mas houve uma outra opção de escolha por parte do governador. E, persistindo nesse ideal de alcançar a função de procurador-geral, concorri a 3ª vez, e aí sim fui nomeado pelo senhor governador e, posteriormente, ao final do mandato, postulei a recondução, quando vim, então, a ser reconduzido nas 2 oportunidades como o mais votado da lista. Na época, o governador era o Dr. Paulo César Artum Gomes. Nós tivemos vários, né? Desde a nomeação dos servidores efetivos, fruto de um primeiro concurso público realizado na instituição, à época pela Procuradora-Geral doutora Catarina Cecim-Gazelli, nós nomeamos todos os candidatos que haviam sido aprovados, passando o Ministério Público a ter um quadro funcional próprio. Ainda nesta área, investimos na capacitação, não apenas destes servidores, mas também dos membros da instituição. Atuamos fortemente na questão da informatização, fizemos o cabeamento em fibra ótica de todo o estado, depois colocamos os equipamentos de informática, passamos a investir na questão da transmissão das sessões com o apoio do Colégio de Procuradores, e essa transmissão nos permitiu também que aqueles cursos e capacitações produzidos pelo Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional pudessem também ser acompanhados à distância pelos promotores e servidores. Investimos na construção de diversas unidades, inclusive do anexo da Procuradoria-Geral de Justiça, que foi o nosso último ato de gestão do 2º mandato de Procurador-Geral, a inauguração daquele anexo, né? Enfim, foram adotadas uma série de medidas objetivando não apenas ao crescimento administrativo, mas ao fortalecimento do Ministério Público enquanto instituição, que ele passasse a ser um ponto de referência para a sociedade, para que ela pudesse saber aonde se dirigir e a quem procurar naquelas demandas de natureza coletiva, que é o forte da instituição nos dias de hoje. Sempre foi uma relação de muito respeito, mas de extrema independência. Nós ouvíamos todos, não deixávamos de examinar todas as questões que nos eram postas, mas pautado sempre na independência da instituição e naqueles deveres, naquelas funções que nos são atribuídas constitucionalmente, né, e que levou o Ministério Público a esse status que possui hoje de um quase poder. Foram 4 anos de administração, nós tivemos vários pontos, mas nós podemos colocar situações que eu repercuto marcantes, porque elas foram um ponto de mudança no foco e no modo de ver dessas questões. Por exemplo, as ações de natureza ambiental, né? Com a inauguração das Wind Fences, que foram feitas à época pela Companhia Vale do Rio Doce, posteriormente pela Samarco, né? Vários termos de ajuste de conduta celebrados com o município para coleta seletiva. A questões afeta ao uso de embalagens recicláveis por parte dos supermercados e das panificadoras, várias ações de combate à corrupção, né, ações que se desdobraram, que vieram de Brasília de combate à corrupção e que tiveram também uma atuação marcante da instituição. Enfim, nós tivemos ao longo desses 4 anos uma série de eventos que colocaram o Ministério Público em evidência pela sua atuação e pela força que a Constituição passou a lhe dar a partir de 1988.
nós desenvolvemos um canal direto com a sociedade. Durante esses 4 anos que atuamos como procurador-geral, nós tivemos, por exemplo, ações na área comunitária. Fizemos eventos como, por exemplo, na Praça do Papa, que tinha o apoio da sociedade civil organizada, de empresas privadas através de ONGs, onde o Ministério Público prestava efetivamente um trabalho de aproximação da sociedade, deixava a sua cadeira, deixava os seus gabinetes, o conforto das suas acomodações e se aproximava da sociedade para ouvir, para sentir de perto as suas demandas, as suas necessidades, os seus pontos de vista, e com isso atuar dentro de uma forma que pudesse suprir minimamente as expectativas sociais. E com isso também compreender, né, o enfoque que deveria passar a ter no seu modo de atuação. Eu dediquei ao Ministério Público metade da minha vida. Eu vim para o Tribunal de Justiça aos 48 anos, dos quais 24 eu passei dentro do Ministério Público. Acompanhei o Ministério Público quando ele era considerado uma repartição pública. E todas as ações desenvolvidas pelos procuradores que passaram de 1991 até hoje, para que ele se tornasse essa instituição forte que hoje é. E o maior legado que eu possa ter deixado foi justamente no sentido de contribuir para essa consolidação da imagem institucional, seja através da criação e da nomeação desses cargos que permitiram esse corpo próprio de servidores que são valorosos, são servidores que têm compromisso com a instituição, seja através da consolidação da imagem como referência da sociedade, seja através da atuação forte e independente que buscamos desempenhar ao longo de todo esse período. O Ministério Público é uma instituição fundamental à atuação da justiça. É uma instituição forte que cada dia mais e mais precisa se aproximar da população, está conectada aos seus anseios, aos seus avanços, que precisa estar conectada às redes sociais, cada vez mais e mais, acompanhando a sua evolução, para que ele possa estar atendendo as expectativas sociais. O Ministério Público existe em decorrência da sociedade. E é em prol dessa, e cada vez mais, que ele deve estar atento às suas necessidades para que as suas expectativas, os seus interesses, os seus sonhos e esperanças sejam cada vez mais consolidados.